Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens, as próximas notificações. E não esqueçam de deixar o seu comentário. Faz um comentário e nós ficaremos muito gratos com os seus comentários. Ele é muito importante para nós. Muito bem. E a mensagem de hoje, o tema de hoje é com respeito à transformação. A transformação. A transformação não é mágica. A transformação é somente Deus pode fazer. Só Deus pode fazer a transformação. Uma mágica não é evidência de uma transformação. Não é como, por exemplo, pôr um coelho na cartola e tirar um lenço. E depois vice-versa, enfia um lenço e tira um coelho. Isso é truque, não é transformação. Transformação é somente Deus faz a transformação. E nós vamos basear essa mensagem no texto de Romanos 12, versículo 2, que diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Nós vamos ver o assunto de hoje com respeito à transformação. Nós vemos que Maria Madalena, a vida dela era de prostituição. Uma vida regada ao pecado. Depois que ela foi transformada, o entendimento dela foi transformado. Ela passou a ser uma serva de Deus. O apóstolo Paulo, antes do encontro dele com Jesus, ele tinha a sua mentalidade. Mas ele, ao encontrar com Deus, com Jesus, no caminho de Damasco, ele foi para Damasco com uma mentalidade e voltou com a mente renovada, transformada em um servo de Deus. O gadareno, também que tinha aquela vida possessa de demônios, que tinha aquela vida completamente embaçada, ao ele encontrar com Jesus, ele teve a vida transformada. O entendimento dele foi transformado em uma outra pessoa. Muito bem.
a transformação. Veja a borboleta, a metamorfose da borboleta. O que é metamorfose? É transformar de um animal para outro, transformar o seu corpo, não é? E nós vemos que aquele verme, aquela lagarta que anda arrastando pelo chão, no meio de barro, de fezes, quando ela é transformada em uma borboleta, veja como a borboleta é bonita, uma mais bonita do que a outra. Ela não sabe mais andar se arrastando. Ela foi transformada. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. E nós vamos ver na mensagem de hoje. Eu quero basear no rei, na pessoa de Saul. Saul, como que ele foi transformado de uma pessoa comum para um servo de Deus, um guerreiro de Jeová, um homem valente. E nós vemos que Saul, ao encontrar com o Senhor, ele foi transformado pelo Espírito de Deus. Antes de eu contar a história de Saul, vejam o que diz 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 6. E Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele despediu de Samuel. Isso é 10, versículo 9. E no versículo 10, versículo 6 diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti e te mudará em outro homem. E quando ele encontrou com Samuel, que foi assim decidido, que Samuel o despediu para que ele voltasse para a casa do seu pai. E assim que ele separou de Samuel, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul, não é? No momento em que ele separou de Samuel, e Deus mudou o coração de Saul. Quando nós também éramos do pecado, tivemos um encontro com Deus. Deus mudou nosso coração. Deus mudou o nosso entendimento. E veja como ele fez com Saul, como ele fez com todos os que se converteram, todos os que o buscaram. Ezequiel 36, 26 diz assim: e disse o Senhor, eu vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra de vossa carne, e colocarei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis no meu estatuto.
nos meus mandamentos. Veja a importância de Romanos 2,12, que disse Paulo: não vos conformeis com este mundo. Por que, Paulo? Porque Deus trocou o nosso coração. Deus tirou o coração de pedra de dentro de nós e colocou um coração de carne e colocou o seu Espírito Santo dentro de nós. Agora nós não podemos mais andarmos em conformidade com este mundo pecaminoso. O mundo jaz no maligno. O mundo está deitado no maligno, está abraçado com o maligno. Não vos conformeis com este mundo, não concorde com ele, mas transformai-vos pela renovação. Nós fomos renovados, nós fomos transformados por Deus, mas transformar o nosso entendimento, o vosso entendimento, para poder experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus. Só com a mente transformada. E nós vemos aqui no caso de Saul, louvado seja Deus, ele foi transformado pelo poder de Deus. Como foi isso daí? Nós vemos, irmãos, 1 Samuel capítulo 9, no versículo 3, do 1 até o 3, 4, e havia um homem na terra de Benjamim, cujo nome era Quis. Este tinha um filho cujo nome era Saul. Escaparam e fugiram 3 jumentas do seu aprisco, do sua cocheira, né? Do seu rebanho. Glória a Deus. E vejam que Quis, o pai de Saul, disse para o filho: meu filho, leve com você um dos empregados e vá procurar as jumentas, né? As jumentas que escaparam. E assim eles foram por todas as regiões montanhosas de Efraim e saíram à procura da jumenta. No versículo 15, olha o que Deus soprou, que Deus falou no ouvido de Saul, do profeta Samuel. No capítulo 9, versículo 15, continuando esse raciocínio, porque o Senhor revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse ter com ele, dizendo: Samuel, amanhã, a estas horas, mais ou menos, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo. E quando Samuel viu Saul
chegando, o Senhor disse: eis aí, Samuel, é esse aí, é o que eu disse para você, ungi como meu capitão do meu povo. E vejamos, no versículo 18, Saul foi encontrar-se com Samuel, e quando chegou no portão, batendo palma, pedindo por informação, o próprio Samuel foi o atender. Então Saul lhe perguntou: você sabe onde mora o vidente por aqui? E Samuel disse: sou eu o vidente que você procura. Pode entrar, pode entrar. E no versículo 19 diz assim: então Samuel respondeu: eu sou o vidente. Vai andando na minha frente. Vai andando na minha frente. Vamos até o lugar de adoração. Não é? E hoje, vocês dois vão dormir aqui. E amanhã eu te revelarei todas as suas perguntas que você fizerem. No versículo, glória a Deus, 20, e Samuel ainda disse: glória a Jesus. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Não se preocupe com a jumenta. Afinal de contas, quem é que Israel, o povo de Israel está querendo? Como rei? Porventura não é você? Então, olha o tamanho da humildade de Saul. E Saul respondeu, versículo 21, eu sou da tribo de Benjamim. Olha, profeta Samuel, eu sou da tribo de Benjamim. Será que Deus não sabia disso? Será que o profeta que ouviu Deus falar em seus ouvidos não sabia disso? E essa tribo, ela é a menor entre a tribo de Israel. É a menorzinha entre a tribo de Israel. E a minha família é a menor, a menos importante, a de menos influência desde da tribo de Benjamim. Agora, evangelista Eugênio, por que é que a tribo de Benjamim era menor? Por que Saul falou que era a menor das tribos de Benjamim? Vamos ver o porquê? Porque no capítulo 19 de Juízes, capítulo 20 de Juízes e capítulo 21 de Juízes, esses 3 capítulos mostram porque a tribo de Benjamim era menor. Porque os filhos de Belial, aquele jovem benjamita, eles mataram e estupraram a mulher do levita. Eles mataram e estupraram aquela mulher
mais de 40 homens arrancaram a mulher de dentro da casa, estupraram a mulher, mataram a mulher. Quando amanheceu, o marido pegou o corpo da mulher, levou para sua casa. Ele esquartejou a mulher, pegou 12 partes do corpo daquela mulher e colocou nas 12 tribos de Israel, na terra de Judá, na terra de Zacar, na terra de Benjamim era Efraim, em toda a terra de Israel. Israel se revoltou por causa que iam ser amaldiçoados. E eles pelejaram subiram contra Benjamim e destruíram toda a nação, todos os filhos de Benjamim. Todos eles foram destruídos. Somente 600 homens escaparam e fugiram para não morrer. De uma tribo inteira, só sobrou 600 homens que fugiram. A tribo foi completamente destruída. E quando Israel chorou diante de Deus, porque estava faltando um dos seus irmãos, Benjamim não existe mais. E vejam que eles pegaram mulheres, 400 mulheres, e levaram para os benjamitas, para os 600 homens. E através daqueles 600 homens, Benjamim começou a tribo crescer. Isso foi um espaço de 50 anos. Não tinha mais do que 1.500 pessoas. A tribo era pequenininha. Ainda não tinha desenvolvido. O cheiro da carnificina ainda estava soando no ar. Ali, louvado seja Deus. E nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Saúl diz, a minha tribo, eu sou da tribo de Benjamim, Samuel. E você vai colocar eu como rei de Israel, capitão do povo de Deus. Veja a humildade, ele reconheceu que ele era pequenininho. Mas Deus não trabalha com coisa grande. Deus não trabalha com nada grande. A pedra que derrubou Golias era pequena. Se fosse uma pedra grande, Davi não tinha como jogar em Golias. Vejam o que Deus fez. Deus escolheu a Saúl. Fez com que seu pai perdesse a jumenta. Fez com que ele fosse buscar a jumenta. E ele foi parar no portão ali da casa do profeta. E o profeta estava avisado. Deus, no versículo 15, tinha dado: eu vou enviar um Benjamim, um homem, para que você, louvado seja Deus, o unja para ser o capitão do meu povo. E vejam como que Saúl foi presenteado por Deus. E vejam no versículo 6, capítulo 10, versículo 6, Saúl ali, e o Espírito do Senhor, glória a Jesus, e o Espírito do Senhor, glória a Deus, louvado seja Deus, e o Espírito do Senhor glória a Jesus.
e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. E vejam no versículo 9, e Deus mudou o coração dele. Não precisa mais pensar que você é pequenininho. Mesmo que você fosse grande, não é você que vai resolver o problema. É eu dentro de você que vou resolver o problema. O profeta, o rei e o sacerdote no Antigo Testamento eram os representantes de Deus. Era ele que representava Deus na terra. Então nós vemos, louvado seja Deus, que Deus mudou o coração dele, mudou o seu entendimento, mudou a sua vida. E Davi foi, e Saul foi levado ao trono e Samuel o empossou como rei. E vejamos, louvado seja Deus, nem todo Israel, nem todos os líderes concordavam com essa situação. Como que Deus vai pôr um homem de uma tribo que tem meia dúzia de gente? Ela foi destruída há poucos anos atrás. Sobrou ninguém. Sobrou 600 fugitivos. Precisou arrumar mulheres aí que nem israelitas eram para ele formarem uma tribo novamente. Olha aí, olha quem que Deus está pondo para servir o trono, para servir como rei de Israel. E vejo que nem todo o partido estava dividido. Não aceitavam Saul como rei. Mas nós vemos, mal louvado seja Deus, assim que Saul sumiu como rei, a primeira prova que ele teve, louvado seja Deus, foi como subiu Anás, o rei amonita, né, para pelejar contra Israel, não é? E esse Anás, irmãos, vamos dar uma lida aqui no versículo, só para os irmãos verem, depois os irmãos verem em casa direitinho. Versículo capítulo 11, olha bem. Então subiu Anás amonita e cercou a Jabes e Gileade, né? E disseram todos os homens de Jade, e todos os homens de Jade chegaram diante do rei Naás, né? E falou com ele: vamos fazer uma aliança, faz aliança conosco e nós seremos teu servo. Olha a resposta do rei. Olha a resposta do rei. Versículo 2. Porém, Anás, a amonita, lhe disse: eu faço uma aliança convosco, mas com uma condição. Apenas com uma condição. Qual é essa condição? E farei aliança convosco, não é? Que todos vocês, eu furarei, eu quero furar, arrancar todos os seus olhos direitos. Eu quero arrancar os seus olhos direitos de todo Israel, porque eu quero humilhar Israel.
Ele queria arrancar os olhos direitos de todo Israel. Ele não sabia que há um mês atrás Deus já tinha empossado um rei. E Deus já estava dentro de Saul. E eles falaram, olha, me dê 7 dias pelo menos, para me avisar, mandar, ver se tem alguém que pode pelejar conosco, por nós, nos defender, nos salvar. Aí depois nós entregaremos a ti e faça o que vocês quiserem. E eles deram esses 7 dias. E o povo foram até ali, louvado seja Deus, até Gibeá, onde morava Saul. E chegaram lá e deram o recado, a notícia, e todo Israel chorou. E foi um clamor a público. E vejam, o ungido de Deus estava chegando. O homem de Deus estava chegando, que chamava Saul. E chegou e perguntou, por que estão chorando? E relataram o fato para ele. Anás chegou e quer que todo Israel entregue os seus olhos direitos para ele. Ele quer furar os nossos olhos. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 6. Olha aí o que aconteceu no versículo 6. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-lhe de grande maneira a sua ira. E ele mandou um recado a todo Israel, para que eu seguisse a ele e o profeta Samuel. E ele, revestido de Deus, atacou aquela tribo de Anás, dos Amonitas. E veja no versículo 11, e sucedeu que no outro dia Saul pôs o povo em 3 companhias, e vieram ao meio do arraial pelas vigílias da manhã, e feriram a mão todos os amonitas. Todos eles foram mortos, que queriam arrancar os olhos de Israel. Mas diante de Israel tinha um rei poderoso que estava revestido do Espírito Santo. Saul estava cheio do Espírito Santo de Deus. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. E exterminou com os amonitas. Foram mortos os amonitas. Saul juntou 300.000 soldados de Israel. E Deus estava na frente. Veja o Salmo 121, que diz o título: Deus, o Senhor, é o guarda de Israel. Salmo 46, primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O que diz o Salmo 46, primeiro? Glória a Jesus, né? Deus é o nosso refúgio, socorro, bem presente na angústia. Olha o povo chorando, angustiado, mas Deus se manifestou no seu representante. Deus se manifestou em Saul. Louvado seja o nome do Senhor, e deu o livramento para Israel. Aí então nós vemos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de 2 Crônicas, capítulo 15 de 2 Crônicas, versículo 2, Deus diz assim: ouve, Asa, ouve, ó rei Asa,
Assim diz o Senhor. Deus está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se você buscar, você o acharei. Mas se vocês deixarem, Ele também vos deixará. Por que às vezes, quando eu prego de Saul, às vezes a gente fica até revoltado? Vejam como Deus ungiu a Saul, como Deus usou a Saul, como Deus estava presente na vida de Saul. Mas enquanto Saul estava com Deus, Deus estava com ele. Quando Saul abandonou a Deus, Deus também o abandonou. Até quando Samuel terá dó de Saul, visto que eu já o rejeitei? Vejo que é abandonar a Deus. Quantos pastores no dia de hoje, ungidos por Deus, abandonaram a Deus por causa do adultério, por causa do pecado, por causa que abraçaram com dinheiro, abandonaram a Deus por causa de riqueza terrena. Veja quanta bênção Saul perdeu por abandonar a Deus. Veja quem ele era transformado, mas ele voltou para o velho homem que estava dentro dele anteriormente, como diz o profeta, como diz a palavra de Deus: o porco voltou, o cão voltou para o seu próprio vômito, o cão vomitou e depois vai comer o seu vômito. É o que aconteceu com Saul, é o que acontece com os pastores de hoje. Deus tirou da imundície do pecado, purificou, encheu do Espírito, ungiu para pregar a palavra de Deus. Hoje, ele voltou para a lama, voltou para o pecado, por causa de mulher, por causa de dinheiro, por causa de coisas mundanas. Louvado seja o nome do Senhor. E deixaram, abandonaram a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, nós vemos a vida de Saul, que foi transformada. A sua mente já tinha sido transformada. Mas ele voltou para trás. Ele fez com que aqueles jovens demoníacos fizeram com aquela moça, estuprando aquela moça, mulher do levita. Veja o caso de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, é o mesmo que aplica nos dias de hoje. Igreja, assim como Saul virou um macumbeiro, vejo que muitos pastores hoje também viraram macumbeiro, pastores feiticeiros. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, louvado seja Deus. Essa é a palavra do Senhor. Não vos conformeis com este mundo. Não conformeis com este mundo. Deus tem muito mais para te dar. Deus tem muito mais para lhe dar. Louvado seja o nome do Senhor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do seu entendimento de Cristo Jesus. Entendimento da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se vocês querem experimentar o qual é a boa vontade de Deus, é isso daí. É pregar, porque você pregue a palavra. Essa é a vontade de Deus, para que as almas venham ser salvas, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, Jesus.